Paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para inaugurar mais um novo trimestre. Hoje estamos iniciando o quarto trimestre de 2016, onde nós vamos abordar em 13 preciosas lições acerca do tema O Deus de toda provisão. Esse vai ser o nosso tema, onde nós vamos analisar como que Deus tem cuidado do seu povo ao longo do tempo em meio a algumas crises. Então nessa lição serão 13 lições preciosíssimas, tá? Eu gostaria que você não deixasse de participar de nenhuma, ainda que você não for da aula, não perca as aulas, assiste todas as aulas para que você possa ter uma melhor compreensão do texto sagrado, para que você cresça ainda mais no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu estou particularmente muito alegre por essa revista. Acabamos de estudar o evangelismo, que foi uma matéria assim que realmente impactou as igrejas, impactou os cristãos no Brasil e fora do nosso país, e agora nós vamos estudar o Deus de toda a provisão, tá? E a lição de número 1, ela tem como tema a sobrevivência em tempos de crise. E a leitura bíblica em classe se encontra no profeta Abacuque, no capítulo de número 1, do verso 1 ao verso 17. Queridos, se você quiser se aprofundar mais no profeta Abacuque, ouça uma das minhas aulas que eu fiz, tá, sobre o profeta Abacuque, que você vai ter uma compreensão geral desse profeta. É uma lição realmente espetacular. Então, lição de número 1, a sobrevivência em tempos de crise, tá? Leia Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Antes de nós continuarmos, eu quero mandar a paz do Senhor para o pastor presidente, tá, da Igreja Batista Rema no Espírito Santo, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Eu estive um final de semana com eles lá na Igreja Rema, na Igreja Batista. Eu fui muito bem recebido, então eu estou mandando a paz do Senhor para o pastor Moisés, para a sua esposa também, a pastora Débora, tá? Para a missionária Márcia, que me fez o convite, tá? Para o filho do pastor, o Moisés Júnior, ou seja, toda a igreja, toda a família Rema, Igreja Batista Rema, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Eu não sabia que era a terra do Roberto Carlos, né? Eu fui visitar também a casa do Roberto Carlos, fiquei sabendo que lá mora também o nosso cantor, adorador, o Anderson Freire, ou seja, eu passei realmente um final de semana abençoado, tá? Quero mandar paz do Senhor também, porque eu conheço uma outra comunidade batista, a Igreja Batista do Calvário, tá? Eu fui muito bem recebido nessa congregação também. Que Deus continue abençoando a todos, tá bom? Todos vocês da Igreja Rema, pastor Moisés, muito agradecido. Inclusive, a minha última aula eu gravei na casa do pastor, tá? A irmã Débora, a pastora Débora me acompanha, missionária também, Márcia me acompanha, todos vocês da família Rema, que Deus continue abençoando, também a família Calvário, Igreja Batista do Calvário, na cidade também de Cachoeiro do Itapemirim, que Deus continue lhe abençoando. Queridos, antes de continuarmos, eu acho que esse negócio é de Deus. Na capa dos professores tem isso daqui, ó. Por que estudar o hebraico bíblico? E aqui o nosso autor faz um comentário da importância de estudarmos o hebraico bíblico, tá? E eu, hoje, eu prometo para vocês que eu não sabia disso. Eu não tinha isso nas mãos. E eu quero fazer um lançamento nessa aula. O que eu estou lançando? Eu estou lançando o primeiro curso de introdução ao hebraico bíblico. Eu mesmo gravei esses 2 DVD, tá? São 2 volumes, volume 1 e volume 2, tá? Esse curso aqui é um curso de introdução ao hebraico bíblico. São videoaulas que eu mesmo gravei, onde eu ensino vocês a ler e escrever em hebraico. Então eu entendo que esse negócio é um negócio de Deus, né? Eu até falei para minha esposa, eu falei, nossa, eu não sabia
que na revista dos professores viria essa matéria, a importância de estudarmos hebraico. E vocês que me acompanham têm visto ao longo do tempo o desempenho que eu tenho com essa língua sagrada e como ela melhora a nossa interpretação. Então eu estou lançando aqui, tá, em primeira mão, o curso de introdução ao hebraico bíblico. Sou eu realmente que gravei. Aqui atrás tem a minha foto. Quem sou eu, né? Evangelista, sou membro da CJADB e da Confradesp. E essas videoaulas são 10 videoaulas, tá? Vai ser 10 videoaulas, onde você vai aprender a ler e escrever hebraico. Pastor, como eu faço para adquirir esse material? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Você pode comprar esse curso em até 12 vezes, irmãos. Tá? Eu já vendi alguns dele, tá? Alguns deles já foi vendido, tá? E ele é um curso assim sensacional. Ele é um curso assim muito didático, muito prático, tá? Então você clica aqui na descrição do vídeo, ele custa apenas R$119. Somente R$119. Esse curso aqui no mercado, ele gira em torno de R$300. Mas o meu objetivo maior não é lucrar, mas é fazer com que vocês possam ter o mesmo conhecimento que eu tenho, ou até muito mais dessa língua. Então se você se interessar, entra no link, tá, que eu vou estar disponibilizando aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai cair no site do Mercado Livre, e pelo Mercado Livre você pode comprar em até 12 vezes. Em 12 vezes de R$12,04, irmãos. Isso está sendo de graça praticamente. Então clica no link, adquire esse produto. Aí você, o Mercado Livre vai me informar que você adquiriu esse produto. Aí você me manda, tá, o seu nome completo, o seu endereço, o seu CEP, que eu estarei lhe enviando 2 volumes do hebraico bíblico. Amém? Eu conto com vocês, tá? É só clicar, faz as parcelas, não posso pagar à vista, não tem problema. Apenas R$12 por mês você adquire um produto de altíssima qualidade, um produto com um nível muito interessante, tá? Porque estudarmos hebraico é uma grande necessidade para a igreja, amém? Então esse é o meu lançamento, tá? Eu não sabia que estaria casando realmente com a proposta da nossa CPAD, tá? Então hoje nós vamos dar início a mais um novo trimestre, tá? Nesse trimestre, eu gostaria que vocês, professores, logo no início da aula de vocês, não desse tanta importância para a palavra crise. Mas o tema geral desse trimestre é provisão. Eu quero que vocês foquem o quê? Na provisão. Esse trimestre nós vamos ver o cuidado, tá? O zelo, o capricho que Deus teve com o seu povo ao longo do tempo em cuidar desse povo. Embora que ao longo do tempo a crise sempre foi uma realidade, sempre foi um fato, sempre apareceu no meio da história, mas ela não foi capaz de parar o favor, a provisão, a graça, o cuidado e a providência do nosso Deus. Então não vamos enfatizar crise, crise, crise. Vamos enfatizar que o nosso Deus é o Deus da provisão. Ele supre todas as nossas necessidades quando nós mais precisamos. Ou seja, quando nós estivermos vivendo em crise, nós temos que ter consciência que nós temos um Deus que providencia, que cuida, que zela, que faz alguma coisa em favor do seu povo, tá? Um outro detalhe, tá, que nós precisamos abordar então, logo na nossa introdução, é darmos o cuidado para a palavra provisão e nunca a palavra crise. Mas nós não podemos também negar, por exemplo, que nós hoje estamos vivendo uma grande crise no Brasil, né? O nosso autor ele vai relatar que hoje já se fala em cerca de 11 milhões de pessoas desempregadas no nosso país. Nós estamos vivendo realmente um
um momento muito crítico na nossa economia, um momento muito crítico na nossa política também. Ou seja, o Brasil está passando por um período muito drástico, já se fala até entrar em uma grande recessão. Ou seja, nós estamos vivendo uma crise, mas que nós precisamos mostrar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, para a igreja no Brasil e fora do Brasil, que o Deus é um Deus da providência, que sempre houve crise. Essa não vai ser a primeira e nem vai ser a última. Nem vai ser a primeira e nem vai ser a última. Mas em todas as crises que o mundo já viveu e já presenciou, Deus sempre trouxe a providência para os seus, para aqueles que mantêm fiéis, para aqueles que mantêm a integridade ao Deus de Israel. Deus sempre tem uma provisão para nós. Tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês tomem muito cuidado no início da vossa aula é quando vocês for definir a palavra crise. Tá? Muitos vão querer definir a palavra crise. E aí tem um problema. Qual é esse problema? O problema é quando você vai para a origem da palavra crise. Quando é que surge a palavra crise? Isso é muito interessante e você deve levar isso para a classe de vocês. Quando apareceu a palavra crise pela primeira vez? Então, quando apareceu a palavra crise pela primeira vez, né? Aí tem toda uma história, né, por detrás disso. A palavra crise, ela chega na língua portuguesa por volta do século XVIII. A palavra crise, ela chega da língua portuguesa por volta do século XVIII. A palavra crise, muitos vão dizer que ela surge no idioma da Índia, no hinduísmo, tá? E depois ele vai para a língua chinesa. E muito cuidado quando você for ler sobre a palavra crise, muitos vão pegar alguns conceitos orientais. E um conceito muito conhecido é o ideograma chinês. O que é o ideograma chinês? É aquelas letrinhas japonesas, que são conceitos chineses, conceitos japoneses. Tá? Então, o ideograma para a palavra crise na língua chinesa, muitos vão interpretar como perigo e oportunidade. Isso você ouve muito em palestras de autoajuda. Eu já vi pastores pregando sobre isso. Tem um grande pastor no Brasil que ele prega sobre perigo e oportunidade dentro do conceito chinês desse ideograma. Mas eu fui consultar alguns mestres em mandarim, porque eu não entendo nada de mandarim. Eu fui consultar algumas literaturas, tá? Mestres no mandarim, e eles estão nos informando que isso é uma lenda, que o ideograma que forma a palavra crise não significa perigo e oportunidade. Eu vou disponibilizar no meu blog, já está no meu blog, tá? Uma matéria publicada pela revista Veja, da editora Abril, onde um dos colunistas da revista Veja, ele explica com muito detalhe essa questão. Tá? Então vocês entram no meu blog, eu vou disponibilizar essa matéria, mas o que eu quero alertar para vocês é o seguinte: muito cuidado, queridos, tá? Que o ideograma chinês não significa perigo e oportunidade. Bem, verdade é que a palavra crise ela foi usada pela primeira vez dentro da área medicinal. A medicina que se apropriou, que criou essa palavra, tá, para definir o momento da evolução de uma doença. Ou seja, no agravamento dela, onde geraria morte ou cura para essa vida, ou seja, a pessoa estava entre a vida e a morte. Esse estado crucial eles chamavam de crise. Tá? Então, ou seja, a palavra crise, a primeira vez que foi usada dentro da medicina, para determinar o momento crucial entre a vida e a morte. Tá? Entre a vida e a morte. E aí a palavra crise,
ela foi empregada em outros segmentos somente a partir do século XIX. Aí nós temos crise na saúde, crise na família, crise no casamento, crise na criação dos filhos, crise naquilo, crise política, crise econômica, crise espiritual, crise dentro da igreja, crise em vários segmentos. Mas o que eu quero focar para vocês é o seguinte: o ideograma chinês não significa perigo e oportunidade, ok? Toma muito cuidado com essa interpretação, porque os mestres mandarim diz que isso é uma lenda, é um mito, mas isso vai estar no meu blog totalmente explicadinho para vocês. Tópico de número 1, a crise como uma realidade, ou seja, eu não posso negar a existência da crise. Mas como que a crise entrou no mundo? Como ela surge na nossa vida? Então é muito interessante estudarmos a origem da crise. E o ponto 1, o nosso autor diz assim: Deus criou um mundo perfeito. Tá? É nesse ponto, eu quero salientar que o original era sem crise. Quando eu falo que o original era sem crise, eu estou falando que Deus cria o mundo sem crise. Quando Deus cria a terra e coloca Adão no Éden para cuidar daquela terra, para cultivar, ou seja, na originalidade não tinha crise. A crise nada mais é do que um vilão. Ela entrou dentro da história da humanidade. Esse vilão só faz parte do enredo, da trama, da dramaturgia humana por causa de uma coisa. E você sabe como chama essa coisa? Eu quero que você leve para a classe isso. Esse vilão só entrou nesse enredo, só faz parte dessa novela por causa do pecado. Ou seja, a crise, ela na verdade, a crise é uma das formas do pagamento do pecado. Ou seja, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, quando Adão pecou, trouxe uma herança, trouxe um pagamento. E a crise é um dos pagamentos do salário do pecado. Então observa que no mundo original não existia crise. Então a crise só entra na história por causa do pecado. Então leve isso para a classe. Por que existe crise? Por causa do pecado. Esse vilão só entra na história por causa do pecado. Ele é um pagamento, é uma das formas do pagamento do pecado, de causar crise na história do homem. E o nosso autor, ele fala que a primeira crise, tá, aconteceu logo após o pecado, quando Adão e Eva descobriram, vamos dizer assim, que estavam nu, ou seja, teve a consciência que estavam nu, ou seja, a pecaminosidade entrou dentro deles. Aí começou aquele jogo de culpa, né? Adão falou, não, foi a mulher, não, foi... cada um jogou a culpa para um. A Eva falou, que não foi eu não, foi a serpente. Adão, não, que isso, foi a mulher que tu me desse, né? E aí chegou na serpente, ou seja, Adão e Eva começou a transferir a culpa do seu erro um para o outro. Então a primeira crise que o nosso autor vai falar aí é a crise de relacionamento. Então o que eu quero que vocês salientem logo no primeiro ponto é: a crise é fruto do pecado. Tá? Por que está tendo crise no Brasil? Porque é fruto do pecado. É da corrupção. Homens malignos querendo enriquecer-se assim, tirar daqueles que não têm. Observe que toda a crise é fruto do pecado. O pecado gerado, o pecado desenvolvido gera o quê? Muitas consequências. E uma das consequências é a crise. Porque quando o pecado só pensa em si. Então todo tipo de crise é gerado por causa do pecado. O ponto de número 2 fala assim: uma sociedade em crise. Nesse ponto eu quero salientar dois princípios para vocês. O primeiro princípio é o seguinte: o pecado é algo que evolui. Eu já disse, se vocês tiverem curiosidade, assistem as minhas aulas sobre o livro de Gênesis, que eu explico logo no começo que o pecado é algo evolutivo. A geração de Lameque, eu expliquei com muita propriedade sobre isso, tá? Por que tinha homens gigantes? Eu expliquei para vocês o que era isso.
a evolução do pecado. Então, nesse ponto, eu quero salientar o seguinte, que o pecado é algo que evolui. Ou seja, Adão e Eva pecam, a crise se instaura. E aí ela vai crescendo, ela vai evoluindo ao longo do tempo. E o segundo ponto que eu quero salientar, olha que ponto profundo esse daqui, tá? Olha que ponto profundo, tá? Nesse ponto eu preciso aprender uma coisa. Primeira coisa, que o pecado ele evolui. E a segunda coisa que eu preciso entender é que vivemos numa sociedade em crise, mas não podemos viver em crise. Nós estamos vivendo em uma sociedade em crise, mas eu não posso viver em crise. Quando eu leio a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1, é uma convocação santa para mudarmos isso. Ou seja, o mundo pode estar em crise, mas eu não posso viver em crise, porque quando eu vivo somente em crise, o Deus da provisão, ele não é um fato na minha vida. Eu sei que a crise nos atinge, eu sei que o desemprego pode nos atingir, eu sei que as mazelas do pecado podem nos afetar. Mas nós precisamos acreditar que nós temos um Deus da provisão. Romanos capítulo 12 é uma convocação santa para nós mudarmos o pensamento nosso, para nós entendermos que Deus ainda cuida da sua igreja, seja em qual for a fase da vida que nós estivermos passando. Isso é muito interessante, queridos, tá? Então, nesse ponto, salienta duas coisas na classe de vocês. O pecado evolui, tá? E o outro ponto é que vivemos numa sociedade em crise, mas não podemos viver em crise. E que Romanos capítulo 12 é uma convocação santa para mudarmos esse tipo de pensamento. Tópico de número 2. A crise como uma consequência do pecado. Nós já antecipamos isso, mas agora nós vamos ver um pouquinho com mais propriedade. Ponto 1 diz assim, a crise na sociedade antediluviana, tá? Ou seja, antes do dilúvio. Nesse ponto, eu quero mostrar para vocês que o exterior nem sempre reflete o interior. Observa que eu disse que o pecado era algo que estava sempre evoluindo. Na sociedade antediluviana, tá? Antes do dilúvio, tá? Nós lemos nas Sagradas Escrituras que a sociedade ela estava vivendo uma grande descoberta tecnológica. O nosso autor vai dizer que não tinha problema na saúde, porque a longevidade era algo notório nas vidas. Pessoas viviam 300, 400, 500, 600 anos, ou seja, eles gozavam de uma boa saúde. Ou seja, o SUS, vamos dizer assim, né? Eu sei que isso é uma brincadeira, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele funcionava piamente naquele lugar, porque as pessoas viviam muito mais, ou seja, a consequência do pecado ainda não tinha afetado, por exemplo, a atmosfera. A consequência do pecado não tinha afetado ainda os rios não eram poluídos, as terras não estavam envenenadas pelos gases que as indústrias hoje mandam para cima e despeja nos rios e nem nos solos. Ou seja, a vida dentro da saúde, o bem-estar era uma maravilha. O avanço da tecnologia era algo explosivo. Eles estavam explodindo, eles estavam avançando dentro da ciência. Os pesquisadores daquela época estavam a todo vapor, os inventores, os criadores, ou seja, eles estavam em um avanço tecnológico. A Bíblia diz que eles estavam descobrindo as coisas, eles estavam inventando armas, eles estavam inventando navegações, eles estavam inventando maneiras de sobrevivência. Ou seja, a sociedade estava evoluindo tecnologicamente, eles estavam desbravando, ou seja, toda a parte de tecnologia eles estavam avançando.
Mas por que eu disse que o exterior não reflete o interior? Porque eles estavam com toda essa gama de conhecimento, desbravando o mundo, conhecendo, descobrindo tecnologia, criando, inventando, pesquisando, saúde de vento a polpa. Mas por quê? Eu disse que o exterior não reflete o interior, porque embora eles estavam descobrindo, eles estavam prosperando, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso de número 11, com todo esse avanço tecnológico, a terra se enchia de violência. Eu já expliquei isso quando eu expliquei o livro de Gênesis. A palavra violência aqui no hebraico, olha a importância de estarmos hebraico, hein? Adquira o curso do professor Segantin. A palavra hebraico, a palavra violência em hebraico é aquele grupo. Lembra aquele grupo que a televisão fala muito sobre o Hamas? Ou seja, o Hamas significa violência. E eu já disse na aulas sobre Gênesis, eu vou repetir nessa aula, que Hamas, a palavra violência aqui, no original significa toda e qualquer violência contra Deus. Ou seja, quando eles estavam maltratando as outras pessoas, era uma forma de deles violentar a própria criação de Deus. Então a palavra violência é uma palavra muito interessante, porque eles cresciam intelectualmente, mas eles estavam também se enchendo de violência. Por quê? Porque eles cresciam na intelectualidade, mas eles se esvaziavam espiritualmente. Ou seja, o pecado é algo que evolui, o pecado estava evoluindo dentro deles, a intelectualidade crescia dentro do coração, dentro da mente, mas a espiritualidade estava morrendo, eles não respeitavam o ser humano, a terra se enchia de violência, a terra se enchia de corrupção. É como nós estamos vivendo hoje no Brasil, um país corrupto, onde o homem pensa somente nele, aonde o homem pensa que o mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Então a crise estava instalada na sociedade antediluviana. Então não pense os senhores, não pense os irmãos, as irmãs, que o avanço tecnológico é sinal de melhoria somente. Eles estavam vivendo uma alta tecnologia, mas dentro deles existia uma podridão, existia o que? O esvaziamento da presença de Deus. Então por isso, queridos, que a evolução do mal, ela não é apenas reflexo de uma má gestão pública, mas sim do distanciamento do Criador. Então se uma geração está se corrompendo com violência e com corrupção, não é somente por uma má administração pública, é porque os homens dentro dos seus próprios corações estão se distanciando de Deus. É claro que eu não estou inocentando, não estou minimizando de forma alguma a forma precária em que o nosso governo atual ele tem administrado o nosso país. Tá? Ou seja, eu não estou dizendo que isso é uma válvula de escape, tá? Para essa descabida gestão pública. Mas se o nosso país está sendo administrado dessa forma, é porque homens estão se distanciando de Deus. Porque homens estão perdendo princípios bíblicos. É porque nós não estamos gerando uma geração com princípios bíblicos. Nós crescemos intelectualmente, mas nos esvaziamos espiritualmente. Tá? Então vamos entender muito bem essa questão, tá? Que a crise ela é motivada realmente pelo pecado. Tá? Aí o pecado tem as suas consequências. Aí pessoas ímpias vão pensar somente neles. Aí eles roubam dinheiro público, que era para ser investido na saúde, eles pegam para eles. Você viu que como aí vai evoluindo? O dinheiro que era para a saúde, não vem para a saúde, vai para eles. Aí a saúde fica aquele caos. Aí gera o quê? Desconforto, briga, insatisfação. Aí o dinheiro público era usado para desenvolvimento da economia, no emprego, não vem para desenvolvimento do emprego, vão para eles, vão para um pequeno grupo político. Aí falta emprego no Brasil. Aí muitas pessoas que não têm
pensamento, não tem uma estrutura, aí eles vão o quê? Eles partem para vários segmentos da vida, aí muitos vão para o roubo, muitos vão para o assalto, e aí vai provocando o quê? A sociedade vai se desvirtuando. Você viu que tudo nasce do distanciamento que o homem tem do próprio Deus? Ou seja, o que nós estamos vendo hoje é reflexo de um distanciamento de Deus. Tá? Então nós precisamos perceber que a crise, ela nasce realmente dentro do pecado. Ela é uma consequência do pecado. Tá? E ainda nesse ponto, nós precisamos terminar o ponto 1 dizendo o seguinte: mas Deus sempre guardou os seus. Tá? É por isso que antes da nação antediluviana ser destruída, Deus ele salva Noé e mais 7 pessoas da sua própria família. É por isso que em cada momento de crise, Deus guarda os seus. Aí nós vamos para o ponto de número 2. O ponto de número 2 fala a crise na sociedade pós-dilúvio, ou seja, depois do dilúvio. Depois que o dilúvio aconteceu, nós vamos ver que a sociedade viveu também em crise. Por quê? Porque o pecado é algo que evolui. O pecado está dentro de nós. Tá? O pecado está dentro de nós. Nesse ponto, mesmo os seus, eu terminei o primeiro ponto dizendo que Deus guarda sempre os seus. Mas perceba que esses seus, que foi guardado na arca do grande dilúvio, agora esses próprios seus, aqueles que estavam guardados pelo Criador, eles precisam vigiar para que a semente do mal não cresça dentro do coração deles. Foi o que aconteceu no caso de Noé. Noé não vigiou, Noé bebeu algumas, ele se embriagou, os seus filhos também não vigiaram, aí um dos seus filhos, por nome de Cã, trouxe à tona a nudez do pai dele. Se percebeu que o não vigiar dos realmente servos de Deus pode gerar crise também dentro da casa, e isso refletir para a sociedade. Ele era protegido de Deus, foi guardado pelo próprio Criador de um grande dilúvio. Agora esses próprios que foram guardados, eles provocaram, deram início a uma nova crise. Que essa crise começou dentro da família. Olha que profundo. Noé não vigiou, porque bebeu algumas. Cã também não vigiou, levando à tona, propagando a nudez do seu pai. Agora Cã, olha que interessante, agora ele vai gerar uma geração com o peso do seu pecado. Aí Cã, ele é amaldiçoado pelo Eterno já. Queridos, se vocês tiverem oportunidade, assista a minha aula sobre Cã no livro de Gênesis. Eu explico a palavra Cã no original hebraico, eu explico por que ele foi amaldiçoado, como que foi essa maldição na vida dele dentro do original hebraico, é algo fantástico realmente. Mas Cã agora ele é amaldiçoado pelo Criador. Ele é amaldiçoado e ele vai gerar uma geração com o peso do seu pecado. Então observe que as crises se formam por causa de erros. Se nós errássemos menos, teríamos menos crises. O que o Brasil está passando hoje, se nós não tivesse tanta corrupção, nós viveríamos tão mal assim? Porque nos países menos corruptos a vida é um pouco melhor? Se nós estudarmos a história, nós vamos observar isso. Os Estados Unidos é um país muito menos corrupto que o Brasil. E lá, toda a maioria das pessoas que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos, eu tenho pessoas que me acompanham nos Estados Unidos, a história é sempre a mesma. Geralmente a mesma. Não tinha nada no Brasil. Vai para lá, consegue as coisas. Nós conhecemos algumas pessoas que foram para Londres, para a Inglaterra. Vai para lá, não tinha nada aqui. Chega lá, conquista. Tem um irmão que me acompanha na Irlanda. Ou seja, vocês vão para esses países, conquista mais coisas que estivesse aqui. Não que é mil maravilhas, não. Vocês percebem que quando nós erramos menos, nós temos menos crise. E quando eu tenho menos crise, eu prospero mais. Vocês conseguem compreender isso?
Tá? Aonde é porque na África existe tanta pobreza, porque a corrupção lá é gigantesca. A corrupção lá é fora do comum. Ou seja, onde tem mais corrupção, ou seja, tem mais sequelas do pecado. Então é isso que nós precisamos entender. Então Cã, ele vai gerar uma geração com o peso do seu pecado. Tá? E perceba que nessa sociedade pós-diluviana, qual foi a ordem que Deus deu para Noé após o dilúvio? Para que eles povoassem toda a terra. E aí, queridos, olha que interessante, eles tinham que povoar toda a terra. Mas a Bíblia diz que um povo chega em uma cidade, numa região específica e param ali, na cidade de Sinear. Tá? Que ali eles foram construir a Torre de Babel. Tá? Eu tenho uma aula maravilhosa sobre isso também. Se você tiver a oportunidade, assista essa aula também sobre a Torre de Babel. É uma aula espetacular também. Observa que eles param na Torre de Babel. E o que eu quero salientar é o seguinte, que a ordem de Deus eles descumprem. Qual era a ordem de Deus? Encher toda a terra. Mas eles pensam, sabe esse negócio de encher toda a terra? Nós não vamos cumprir esse negócio não. Vamos ficar aqui na terra de Sinear. Nós vamos criar uma geração para nós. Por isso que eles criaram aquela torre de Babel, a torre de confusão, que ela chegava até o céu. Qual era o objetivo deles? Tornar o nosso nome grande. Presta atenção, leva isso para a classe de vocês. As crises são geradas em nome do egocentrismo. Por quê? Porque se eles cumprissem a ordem de Deus de povoar a terra, não tinha acontecido aquele fenômeno na Torre de Babel. Não tinha acontecido. Mas por que aconteceu? Porque eles estavam erigindo, eles estavam erguendo algo baseado no egocentrismo. Então perceba que as crises, elas são geradas, elas são provocadas, elas são manipuladas por causa do egocentrismo. Ou seja, a ordem foi descumprida. Qual era a ordem? Povoa a terra. Mas eles disseram, eu não quero povoar a terra. O que nós queremos? Vamos construir o nosso nome. Vamos deixar o nosso nome gravado aqui. E Deus não tolera essas coisas. E quando nós então geramos, provocamos, vivemos dentro do egocentrismo, nós geramos crises. Tá? Então leve isso para a classe de vocês. Tá? Não podemos viver baseado no egocentrismo, egocêntrico. Ou seja, o centro não pode ser o ego. Eu não posso girar em torno do ego. Quando eu vivo em torno do meu próprio ego, eu gero crise em todas as esferas da vida. Ponto de número 3. Crises nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Você percebe que teve crise, sempre houve crise? Isso nunca foi novidade para ninguém. Tá? Não foi a primeira, não vai ser a última que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós temos que entender o quê? Que o nosso Deus é o Deus de toda provisão. Leve isso para a classe, queridos. Qual foi a crise que teve na vida de Jesus? Jesus viveu em meio às crises e de sua época teve uma crise econômica, social, política, era coisa assim gritante. Israel era subjugado por Roma. Tá? Alguns, eu não vou entrar nessa área, mas alguns acreditam que a oração do Pai Nosso era um grito da sociedade menos favorecidas. Se nós olharmos o Velho Testamento, os profetas, por exemplo, menores, todos eles, os profetas menores, é um grito contra quem? Contra o clero, que oprimia eles de forma econômica, social e política. Ou seja, era um grito contra os poderosos. Era como se a classe menos favorecida, os pobres, não tinham voz para falar. Então se levantava um profeta. Esse profeta denunciava o pecado do rei, do sacerdote, daqueles que mandavam na nação de Israel.
Então perceba que quando Jesus nasce, ele vive também crise. Por quê? Porque Israel sempre teve pobre em Israel. E na época de Jesus, os romanos sempre subjugavam Israel. É por isso que o ministério de Jesus é um ministério muito forte com as pessoas menos favorecidas, porque ele vivia em meio à crise. Ele queria mostrar para aquela população que em meio às crises ainda há esperança. Você pode viver uma grande crise, mas enquanto vivermos essa crise, nós podemos ter fé e esperança que Deus cuida dos seus ainda. A igreja primitiva viveu também crise. Olha que a igreja primitiva, entre aspas, é tida como modelo, tá? E ela viveu em crise. Então, tanto na época de Jesus, quanto na época da igreja primitiva, a grande lição que nós aprendemos na igreja primitiva e na época de Jesus foi a solidariedade. Perceba que quando a igreja primitiva vivia também uma grande crise, uma perseguição muito grande, os irmãos ficavam até às vezes com falta de alimento e algumas coisas para comer. O texto sagrado, a Bíblia Sagrada vai nos informar que os irmãos se reuniam e distribuíam para aqueles que não tinham, tá? Coisas para eles terem. Ou seja, a lição mais preciosa, no ponto de número 3 que eu vi nessa lição, nesse ponto 3, é o seguinte, que em meio à crise nasce a solidariedade. Tá? Exercita a solidariedade, meus queridos. Vamos exercitar a solidariedade. Vamos incentivar os nossos irmãos, as nossas irmãs, ser um pouco mais solidário em momentos de crise. Vamos aproveitar essa oportunidade para criarmos o hábito da solidariedade. O ponto de número 3, crise. Ponto de número 1, a crise política. E eu escrevi assim, isso não é novidade para ninguém. A Bíblia nunca omitiu nenhum fato ruim ou precário na vida da sociedade de Israel. Ela sempre trouxe à luz essas realidades. Tá? E a Bíblia sempre vai mostrar também a má administração de algum dos seus reis. E o nosso autor ele traz a história de Roboão. Roboão ele foi o grande vilão. Tá? Roboão era filho de Salomão. Israel estava num período da monarquia, passou por 3 grandes reis, Saul, Davi e Salomão. Tá? Shilomo foi o último rei de Israel, por isso que é importante estudarmos hebraico. O que significa Shilomo? Se você fazer o curso comigo, você vai aprender a ler e escrever a palavra correta Shilomo e você vai aprender a tradução, ou seja, o seu conhecimento ele vai aumentar. Olha que coisa interessante isso. Mas enfim, então Israel viveu 3 períodos. O rei Saul, rei Davi e Salomão. E a Bíblia diz que Salomão morre. E quem é que reina? Roboão. E a Roboão, ele provoca o quê? Ele provoca a divisão do reino. Roboão teve a capacidade de dividir o reino. Ele era novo, ele foi pedir alguns conselhos para alguns homens mais experientes, ele não deu ouvido a esses conselhos, ele disse, sabe de uma coisa? Eu não vou ouvir conselho desses velhos, não. Eu vou ouvir o conselho da molecada, é dos rapazes mais novos. E aí deu no que deu. Tá? E aí eu quero entrar numa parte um pouco mais prática agora, sobre a nação brasileira. O Brasil ele está enfermo. Cada dia que você liga o noticiário é uma nova revelação, é um novo escândalo. Até alguns líderes evangélicos, tá, foram citados em algumas operações de escândalo e de corrupção dentro do Brasil. E isso é lamentável, queridos. Por quê? Porque líderes estão esquecendo do bem mais precioso, que é a integridade espiritual. Ou seja, o Brasil está embriagado, o Brasil está envolvido com a corrupção. E a minha pergunta é como fazer nós,
igreja, a diferença dentro dessa sociedade. Olha a proposta do nosso autor, do pastor Elienay Cabral. Ele diz que nós devemos orar para que nós não escolhemos a pessoa errada, que vai nos representar tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. A injustiça se alastra e muitos problemas surgem porque nós escolhemos mal. No próximo domingo nós vamos escolher em cada município os seus prefeitos e o seu prefeito e os seus vereadores. Observa que a maioria dos corruptos vão voltar, vão perdurar. O que eu quero propor para vocês é o seguinte: nós devemos orar sim, mas nesse ponto de vista, nesse ponto específico, só a oração não serve. Nós precisamos agir. Nós precisamos, através do nosso voto, tirar os homens corruptos. Tentar colocar outras pessoas, tá? Com o tempo eles podem se tornar também corruptos. Mas nós temos que tentar eliminar a corrupção através do voto. Ou seja, eu preciso tirar as podridões que estão lá. Vocês percebam que todos os corruptos estão se candidatando novamente? E eles vão enganar de novo a própria população, com palavras mentirosas, com palavras doces, vão nos ludibriar. Então nós precisamos o quê? Nos alertarmos, nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos, através do nosso voto, tirar a corrupção do nosso país. Eu sei que isso é uma forma muito pequena ainda, mas nós temos esse poder. Eu sei que somente a oração não vai resolver, não. Tá? Eu sei que ela ajuda muito, tá? Ajuda muito, mas nós temos que votar. O nosso voto, nós somos capazes de tirar um pouco, minimizar a corrupção dentro do nosso país. Ponto de número 2, a crise econômica. Então nós temos o ponto de número 2, a crise econômica. A crise econômica ela está ligada à crise política. Tá? São muito juntos, né? Porque nós temos uma economia fraca, porque temos políticas fracas, temos leis criadas no nosso país que desfavorece o crescimento da economia dentro do Brasil. Tá? Aí o nosso autor ele vai falar sobre a história de José, que José foi um grande governador na terra do Egito, e eu quero neste ponto aqui desfazer uma tese que eu particularmente não acredito. Muitas pessoas pegam a história de José para sustentar a tese que nós precisamos de cristãos dentro da política para resolver o problema da economia do nosso país. Queridos, a história de José ela não serve de base teológica e bíblica para que o cristão exerça um cargo dentro da política para mudarmos o nosso país. Deus leva José para a terra do Egito, não foi para fazer dele um político, não. A ideia não é essa. Foi para mostrar para a nação de Israel que quando Deus quer levantar alguém, ele levanta, ainda que o homem impeça o seu agir. O foco de Deus está nisso, porque o menino foi maltratado porque ele tinha uma promessa de reinar sobre a sua família. Então nós precisamos entender isso daqui. A história de José não é uma história que nos adverte, que nos impulsiona, que nós precisamos ser cristãos lá dentro para mudar a história. Olha o senhor Eduardo Cunha, crente, quando ele foi cassado, tá? Quando ele foi cassado o seu mandato como deputado federal, eu não me lembro o nome da revista, eu não sei falar essas revistas, mas teve uma revista, passou no Jornal Nacional, e eu vi também no jornal do SBT, teve um tabloide americano que publicou grande líder do Congresso e evangélico é cassado. Eles teve o capricho de colocar nomenclatura evangélico. Será que o senhor Eduardo Cunha fez diferença?
E ainda o Dr. Marco Feliciano teve o capricho de votar a favor daquele corrupto. O que esse homem propôs para a nação do Brasil? Simplesmente roubou-nos. Ou seja, é claro que nós precisamos ser homens lá dentro, como eu já disse em aulas anteriores, em cada segmento da sociedade devemos ter homens compromissados com o reino de Deus lá. Mas a história de José ela não serve de parâmetro, de paradigma, para nós cristãos estarmos lá. Tá? Não serve. Tá? Então nós temos visto, se você tiver curiosidade, de pegar toda a lista, tá? De todos os congressistas federais evangélicos, vocês vão observar que a bancada evangélica é a maior bancada de todos os tempos. E tem muitos congressistas evangélicos corruptos, tem muitos prefeitos evangélicos corruptos, tem muitos vereadores corruptos, queridos. Aqui na minha região tem muitos vereadores crentes corruptos, ladrões. Eles ainda continuam no poder e a igreja vota nesses corruptos. Então nós temos que colocar na nossa cabeça que nós precisamos ter a mente comprometida com a ética e com o próximo. Se nós não tivermos a mente comprometida com a ética e com o próximo, a crise ela vai perdurar por muito e muito tempo. Ponto de número 3, a crise espiritual. Nesse ponto, eu peço para que vocês assistem a minha aula sobre o profeta Abacuque. Tá? Eu peço com todo carinho que vocês ouvem a minha aula sobre o profeta Abacuque para que vocês possam ter uma visão muito mais clara de como foi a crise na vida deste profeta. E nós estamos vivendo uma crise espiritual. Nós estamos vivendo uma crise espiritual muito grande no nosso país. Então eu faço um convite para vocês, clica agora aí na minha videoaula do profeta Abacuque, vou deixar também a descrição aqui embaixo, vou colocar o link na descrição, é só você clicar, você vai direto para o profeta Abacuque, tá? E eu quero terminar essa aula lendo Isaías capítulo de número 6 e verso de número 1. Eu quero que você termine a sua aula, se você puder, é claro, da mesma forma, lendo o profeta Isaías, capítulo 6, verso 1, que diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: no ano de crise que estava vivendo o povo de Israel, porque o seu líder morreu. Eles estavam vivendo uma grande catástrofe dentro de Israel. Enquanto a crise estava acontecendo, a Bíblia diz que Isaías ele viu Deus assentado em um alto e sublime trono. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte: nós podemos estar em crise, o mundo pode estar de perna pro ar, mas em todas as crises, Deus sempre continua centrado no trono. E lá do trono, Ele governa a minha, a tua, a nossa vida. Que Deus continue abençoando a todos. Até o nosso próximo programa, querendo Deus.